Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser. Hoje, sexta-feira, meio-dia, mais um vídeo aí pra gente pensar o que a natureza nos mostra, né, gente? Essa semana eu saí de manhã e tem uma árvore aqui perto de casa e eu fiquei pensando. Ela até tem os vídeos passados aqui do canal, tem uma árvore atrás, uma amarela, não lembro o nome, mas essa que dá sempre no verão, né? Então, e na primavera e tudo mais. E elas estavam assim, muito floridas. Isso foi quando eu comecei, foi em julho, então eu tirei essa foto. Eu gravei um videozinho para poder fazer de fundo, porque o YouTube às vezes dá direito autoral e eu queria fazer uma coisa minha, né? Uma imagem minha. E aí eu acabei tirando essa foto aí. E ficou a coisa mais linda realmente. Tinha uma rosinha bem clarinha, tinha uma amarela e uma outra, não sei se era branca, não lembro. Mas o que eu quero dizer para vocês é o quê? Hoje eu me peguei pensando nisso, né? Essa semana, na verdade, eu me peguei pensando nisso. A gente olha as árvores, os ciclos, né, da natureza. Inverno, verão, outono, primavera, não sei se é bem nessa ordem, mas enfim. E aí eu sempre passo, porque é meu caminho. E hoje eu me peguei, lembra que eu falei em outro vídeo que eu gosto de árvores, né? E pra mim aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, que coisa engraçada, né? Geralmente a gente gosta de árvore florida, com flores, né, coloridas e tudo mais. E eu me peguei pensando, eu falei assim, nossa, como tá bonita essa árvore. Pensar que o ano passado, quando eu comecei o canal, ela estava assim, toda florida. Linda, maravilhosa, sorrindo para o mundo. Agora eu pergunto para vocês, fica a reflexão aí para nós. A árvore, quando ela está sem flores, ela desiste da vida? Eu me peguei pensando nisso. Olha só que coisa, quando a gente está em conexão, quantas reflexões vêm, né? Então, a árvore, ela passa todo ano, a vida toda dela, ela passa por ciclos. E o que são esses ciclos? As estações, inverno, verão, outono, primavera, elas passam por esse ciclo. E aí, elas desistem? Elas desistem, elas morrem, elas desistem da vida, desistem de viver, porque elas estão sem flores? Não, né, gente? E aí eu fiquei pensando nisso, porque quantas vezes nós não pensamos em desistir dos nossos sonhos? Porque talvez no momento nós não estejamos vendo o que está acontecendo. Mas a gente não precisa ver. A gente não precisa ver. A gente precisa sentir aqui dentro de nós. Vocês precisam sentir aí dentro de vocês. A árvore, ela passa por esse ciclo a vida toda. E ela continua o quê? Ela continua feliz. Ela continua alegre. Ela continua dando sombras para nós. Vento. Ar. Olha que coisa mais linda, né, gente? Quando a gente começa a se ver integrada com a natureza. A nossa vida é integrada com a natureza. Eu não vou dizer para vocês aqui, para de comer isso e tal, porque eu não sou assim. Eu não estou aqui, como eu falo para vocês, eu não estou aqui para doutrinar ninguém. Eu estou aqui para compartilhar o que está acontecendo na minha vida, as coisas que vão, os insights que estão vindo aí, né? Que nem essa questão da árvore mesmo. Eu fiquei olhando, eu falei, gente, o ano passado ela estava toda florida, toda linda, maravilhosa. E tem os vídeos aqui, então você olha e ela estava lá. Hoje eu passei, fiquei olhando, estava toda verdinha.
Coisa mais linda, ela não perdeu a beleza dela. Então você, gente, nós, quando passamos por alguma dificuldade, quando passamos por alguma situação, alguns desafios na nossa vida, nós também não devemos perder essa alegria, essa leveza, essa felicidade, esse amor. Até eu fazia um tempinho que eu não estava indo à igreja, porque estava muita chuva e tal. Então, como eu vou a pé, que é pertinho de casa, então, hora que eu ia sair, começava a chover, acabava não indo. Não é desculpa, mas enfim, tudo tem um porquê e um propósito, né? E eu acabei não indo. E aí eu fui essa semana. E a Valentina sempre vai comigo, que é a minha filha, né? E ela adora. E o preletor estava falando exatamente isso. Quantas vezes eu passo as coisas aqui para vocês. E até uma vez eu comentei com meu marido, eu comecei o canal. E assim, eu praticava mais aquelas coisas, né, gente? Pratica um dia, o outro fica sem. Uma hora tá cansada, não quer fazer. E eu falei, gente, como que eu tô aqui falando para as pessoas, para vocês aqui, e eu não tô praticando aquilo que eu tô falando. E às vezes faz bem para vocês. O preletor estava falando ontem, ele estava passando por uma dificuldade também, uma depressão, crise de pânico. E uma amiga dele ligou, que não fazia parte, que não faz parte dos ensinamentos da Seishonoe, e perguntou para ele que o marido dela estava passando por uma dificuldade e tal, em depressão, porque perdeu o emprego. E é muito legal, porque vocês veem, gente, que é real as coisas que acontecem na vida da gente, quando a gente se conecta. Hoje não, hoje eu venho aqui... isso foi lá no comecinho, né? Eu venho aqui, eu faço com vocês. Tudo que eu falo aqui, tudo que eu transmito aqui para vocês é o que eu faço na minha vida. Então eu estou de fato entregando a minha vida nas mãos de Deus. Então essa questão da árvore ficou muito matutando na minha cabeça. Por quê? Porque a árvore, ela tá aí, ela não desiste, ela confia no processo. Daqui a pouco ela vai dar novamente flores. Daqui a pouco vai cair as flores dela, ela vai continuar verdinha. E nem por isso ela vai morrer. Porque pensa bem, gente, você já imaginou se todas as vezes que caísse as flores das árvores, elas tivessem que morrer? Passar por todo o processo de crescimento? Pensa, hoje a árvore ela é adulta, ela está fortalecida. Então pode vir o vento que for, que ela não vai cair. Agora, quando ela era mais novinha, batia um vento, ela já ficava meio, né? Balançava para cá, balançava, porque ela não estava enraizada o suficiente. A mesma coisa acontece conosco. É a mesma coisa, é o mesmo processo. E aí, ele não falou para essa amiga dele que ele estava passando por isso, mas falou assim, olha, você sabe que eu sou membro da Seishonoe, então eu vou te passar uma prática aqui, que não é a prática da Seishonoe, mas existem vários livros, inclusive eu já li um livro que o Masaharu Taniguchi fala que deu conselho para um adepto, e ele falou assim, que ele falava que ele não tinha nada, isso era um livro de prosperidade, e ele falava assim, eu não tenho nada, minha vida, eu não tenho comida, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho... Mas você não tem nada mesmo? Vamos ver o que você tem dentro da sua casa. E aí ele começou a falar, eu tenho um relógio velho, sabe aquele relógio de pêndulo antigo, né? Eu tenho um relógio. Então você vai olhar para esse relógio e vai falar, obrigada, dinheiro. Obrigada, vem dinheiro. Obrigada, vem dinheiro. Obrigada, vem dinheiro. Obrigada. Olhando. Obrigada. Então, quando o pêndulo ia para lá, ele falava obrigada. Quando o pêndulo vinha para cá, ele falava dinheiro. Obrigada, dinheiro. Obrigada, dinheiro. Obrigada, dinheiro. Obrigada. E ficou assim.
Aí ele tinha um terreninho lá que não valia nada, na cabeça dele não valia nada. Olha para vocês verem como a gente não dá valor. Entregue nas mãos de Deus realmente. Entregue nas mãos de Deus. E aí, o que aconteceu? Aquele terreno foi arrendado, comprado, né, para fazer loteamento. Foi loteado. Então ele vendeu para uma loteadora e ficou rico. Mas por quê? Porque ele soltou. Ele acreditou. E não é, como ele fala, não é acreditar na oração. É acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. É Deus. Quando a gente faz a oração, quando a gente agradece, é porque para a gente mudar o nosso campo de escassez para confiança e prosperidade. É por isso que a gente faz oração. É por isso que a gente conversa com Deus. É por isso que a gente agradece. Porque se a gente não agradece, como que vai vir coisas novas na nossa vida? Então eu fiquei pensando nessa reflexão e nisso que o preletor falou essa semana. E aí deu 3 meses que ele entrou em gratidão, porque eles agradecem. A gente precisa agradecer muito os nossos pais, né, gente? A gratidão aos nossos pais é muito importante. Eu não dava muito valor a isso, mas hoje eu dou sim valor aos pais. Nossa, minha avó maravilhosa, meu avô maravilhoso que me criou, sabe? Então é muito lindo. E aí, como o marido dela estava em casa, ele se propôs a fazer, olha só, é se propor a fazer a prática, gente. Se ele não tivesse feito, nada ia acontecer. Nada ia acontecer. E ele passou 3 meses. Ia lavar uma louça, obrigada papai, obrigada mamãe. Secar uma louça, obrigada papai, obrigada mamãe. O tempo todo, obrigada papai. Tem uma prática que quando a gente vai no seminário eles fazem, que é gratidão aos pais. Então a gente tá pegando folhinha, tá varrendo uma casa, tá lavando uma roupa, passando vassoura, indo trabalhar, obrigada papai, obrigada mamãe, mamãe muito obrigada, papai muito obrigada, mamãe muito obrigada, papai muito obrigada, mamãe muito obrigada, papai muito obrigada. Em 3 meses fazendo isso, ele conseguiu um emprego numa multinacional. E aí o preletor até falou, né? E eu demorei muito mais. E aí a gente pensa, nossa, mas o preletor demorou muito mais? Porque, gente, é aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais a gente passa, mais fortalecido a gente fica. Mas não precisa passar. Se fortaleça antes. Porque quando vir, e se vier, nada vai abalar você. Você está sendo aquela árvore que eu falei para vocês, forte, enraizada, pode vir o vento que for, a tempestade que for, que você vai estar lá firme, à espera das flores, à espera da sua primavera, à espera da sua primavera. Tem até não é uma teoria porque eu já fiz isso também, e as fases da vida, né? Primavera, outono, inverno, verão. Tem são as fases da vida, que é igual à natureza. Então, quando você tá no inverno, é aquele momento mais que você fica mais guardadinho aí dentro de você e tal. Só que às vezes as pessoas colocam uma crença que você não cria no inverno. Gente, a vida é criação. O mundo cria em qualquer situação, em qualquer estação. Então, por isso que eu falo para vocês que eu saí muito dessas coisas de crença, é que nessa fase não acontece isso, nessa fase é assim, nessa fase é assado. E você nasceu e é assim que vai ser, em horóscopo. Eu não acredito mais. Não é que eu não acredito, eu não foco naquilo. Porque a sua vida vai ser aquilo que você quiser. Então, se você quiser que aconteça aquilo que você foi lá, numa cartomante, foi lá num leitor de búzios, foi lá numa quiromancia, acho que é, né? Que lemão. É aquilo que vai ser.
Inclusive Jung fala que... Eu gosto muito do Jung, porque conecta muito com a espiritualidade, né? Inclusive ele fala que o tarô, se não me engano, é chinês. Então quando ele começou a estudar as cartas, o que está no seu campo é o que a carta vai dizer para você. Então se você está toda alegre, toda feliz, toda contente, é aquilo que vai ser. Agora se você tiver uma dúvida, não vai acontecer. Vou contar minha história aqui para vocês. Quando eu fazia micropigmentação, que é da sobrancelha, né? Eu fazia essa parte estética. Aí eu tava querendo abrir uma salinha. Olha aí, uma salinha. Já começa no diminutivo, né? Uma sala. E aí eu fui numa mulher que disse que era bárbara, muito boa, e pá, que fui lá para saber se ia dar certo. Olha só, onde eu coloquei meu poder? No que a mulher ia falar. Só que ela não falou que não ia dar certo. Ela falou que ia dar certo, sim. Ela falou que ia dar certo. Mas aonde estava a dúvida? Em mim. Não é que eu coloquei, eu fui lá para saber. Ela falou que ia dar certo, né? Fazendo umas coisinhas assim, fazendo umas coisinhas assim. Então eu coloquei meu poder aonde? Na mão do outro. Coloquei meu poder nela e duvidando da minha capacidade. Lembra que eu falei pra vocês? Pão bolorento, pão bela viola por fora, pão bolorento por dentro? Era assim que eu era. Eu não acreditava. E fora as comparações, né? A gente ficava comparando. Eu ficava comparando com o outro. Comparando. E não deu certo. E hoje eu tô aqui falando exatamente o que eu amo falar. E vou falar mais uma coisa pra vocês, gente. Quando eu comecei, isso aqui, como eu falei pra vocês, era pra ter saído há 3 anos atrás. E eu tava estudando muito, eu tava lá na minha sala ainda, tá? Estudando prosperidade, estudando. E eu já conhecia muita coisa, né? E aí eu sempre conversei com a minha mãe e ela gosta de ouvir eu falando sobre isso, sobre essas coisas, né? Apesar dela ficar com o pezinho atrás, mas ela gosta. E aí eu lembro que eu estava na minha sala assistindo uma aula de prosperidade. E aí ela ligou pra mim, eu comecei a conversar com ela e comecei a falar e pá, comecei a falar. Falei, gente, mãe, que coisa linda, isso daqui daria um podcast. Na época nem existia podcast. Hoje, que eu não fiz a ideia que meu ser, olha, tô até arrepiada, que meu ser enviou pra mim, que eu não fiz o que eu tinha falado, o que aconteceu? Outras pessoas fizeram, outras pessoas começaram. E tá tudo bem. Eu tô aqui hoje, eu comecei hoje no meu momento e tá tudo ótimo, maravilhoso. Mas é isso que eu quero dizer pra vocês. Tenha a ideia, conecte-se com ela, se eleve. Eu tive a ideia lá atrás do podcast e não fiz, não pus em ação, por medo. Mas como que eu vou fazer? Ai, será? O que eu preciso? Como que eu vou fazer? O como, gente, é a tua potência infinita, é a tua potência infinita que vai enviar para você o como. É só soltar. Então, gente, fica aí a sua reflexão. Você está sendo uma árvore ou você está sendo um humano comum? Onde você está se colocando? Pense nessa árvore ou alguma coisa da natureza. A árvore passa por todos os processos que nós passamos. Nós temos o mesmo formato de uma árvore. Pensa bem. Então a árvore ela passa pelo inverno, outono, primavera, verão. Acho que agora eu falei do jeito certo, né? Então é assim. É assim que a nossa vida precisa ser, deve ser. Passar pelo inverno alegre, feliz e contente, saltitante.
E pelo outono, mais ainda. Primavera, aí deixa florir. E no verão, se solte para as coisas virem para você. De qualquer forma, elas virão. É só você acreditar e soltar. Você já está enraizado, forte, magnífico. Você é magnífico, nunca esqueça disso. Pense na árvore. Observe uma árvore hoje. Observe o quão lindas elas estão. Com flores ou sem flores. Elas não deixam de nos servir com a sua beleza. A natureza em si não deixa de nos servir. Não importa a estação que nós estejamos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de sexta-feira, que é mais uma reflexão aí, que eu sempre falo para vocês, algum insight que eu tive no meio da semana. Eu espero que fique aí para vocês. Observe a natureza ao seu redor, tá bom, gente? Eu amo vocês de todo o meu coração. Eu amo estar aqui com vocês. Eu amo fazer isso aqui que eu estou fazendo. Eu sou muito grata por cada um de vocês que estão aqui, gente. Eu sou muito grata, muito mesmo. Fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito. Um beijo e até o próximo vídeo.